O que o Trump pretende fazer com a guerra da Ucrânia continua a ser a grande preocupação do momento. Ontem à noite, o presidente da França, Emmanuel Macron, num pronunciamento dramático à nação e ao mundo, disse que a Europa precisa se preparar para a guerra sem a presença dos Estados Unidos. O pronunciamento se segue a decisões dos Estados Unidos, primeiro, de suspender a ajuda militar e, em seguida, a ajuda de inteligência considerada crucial para a guerra. E esta medida também abrangeria a inteligência da Inglaterra, que é considerada muito importante para os ucranianos. Neste programa aqui da CNN, o William Vac, que produz esse programa chamado WW, dos convidados foi o professor da ESM, professor de ciência militar, Sandro Teixeira Moita. Vamos ver o que é que ele diz, o que é que significa, sobre o que significa essa suspensão da ajuda de inteligência à Ucrânia. Ele chega a dizer que a Ucrânia vai ficar praticamente cega em termos de informações sobre o inimigo, no caso a Rússia. O que a gente viu aqui hoje talvez tenha sido o mais brutal ato diante de tudo aquilo que os Estados Unidos podiam cortar da Ucrânia. Eu quero deixar muito claro isso. Munição, se os Estados Unidos cortassem hoje o envio de munição, como eles cortaram, congelaram o envio de ajudas, os ucranianos ainda têm alguns estoques e podem ir até o verão, no hemisfério norte, até o verão, com apoio dos europeus nesse sentido. Já no caso de inteligência, é uma ação que reflete no campo de batalha em tempo real. Ou seja, você não tem mais viagem de mísseis para além do limite de 40 milhas na fronteira russa, você não tem mais orientação sobre dados de movimentação de tropas russas, que são algo muito importante para os ucranianos em território russo, até mesmo para a ofensiva ucraniana em Kursk, ou mesmo para movimentações de tropa no território russo ou no território de Belarus. Isso força com que os ucranianos tenham que ter mais esforços nesse sentido e tenham que tirar mais tropas das poucas que eles já têm na linha de frente, por exemplo, para ter que proteger a fronteira com Belarus, sob a ameaça de um deslocamento russo. Isso é um exemplo. Há outros exemplos que a gente poderia colocar aqui, por exemplo, um sistema de guiagem e orientação estratégica que é fornecido por uma companhia americana dentro de um contrato do Pentágono, a Palantir. Esse sistema é para ataques com armas estratégicas, mísseis, drones e por aí vai. Então, a retirada de todas essas capacidades da Ucrânia nesse momento demonstra claramente uma pressão muito forte da administração Trump no sentido de forçar a Ucrânia a assinar o que eles querem que ela assine e colocar ela na mesa para negociar com a Rússia. Porque sem essa inteligência, a Ucrânia fica praticamente cega no campo de batalha. As informações que a gente tem são que apenas a inteligência tática próxima da linha de frente, ou seja, avisos sobre possibilidades de ataques aéreos, mas muito em cima da hora, o que atrapalha na defesa aérea da Ucrânia, ainda mais onde a gente tem tido um inverno no qual ataques repetidos russos contra as infraestruturas críticas da Ucrânia têm produzido um problema enorme no setor energético ucraniano. Sem essa inteligência, você vai ter a Ucrânia literalmente sendo colocada sem capacidade de se defender e só se defendendo em cima do laço, em cima da hora, o que atrapalha muito a capacidade de reação de um ator que se defende. No pronunciamento à televisão, Macron, segundo a Folha de São Paulo, diz assim: Europa deve se preparar contra a Rússia sem a ajuda dos Estados Unidos. Em comunicado oficial à nação, o presidente da França anuncia novos investimentos militares para conter o que ele chama de ameaça à Rússia. O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um pronunciamento oficial à nação nesta quarta-feira, no qual disse que seu país e aliados da Europa
precisam se preparar para conter a ameaça russa, sem a ajuda dos Estados Unidos, e perguntou: quem pode crer que a Rússia de hoje vai parar na Ucrânia? O discurso de Macron acontece dias depois do bate-boca público na Casa Branca entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao qual se seguiu a decisão do americano de suspender o auxílio militar a Kiev para pressionar por um acordo de paz rápido. No pronunciamento, Macron prometeu elevar o orçamento militar da França para atingir 70 bilhões de euros até 2030, projetando que no mesmo ano a Rússia já terá sido capaz de recuperar suas perdas na Ucrânia e terá um efetivo militar da ativa de 1,5 milhão de soldados, com milhares de tanques e caças à disposição. Em comparação, o efetivo militar dos principais países da União Europeia, essa é a informação da Folha de São Paulo, hoje é de pouco mais de 1 milhão de soldados da ativa, segundo a estimativa do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS.